Salve, salve! Amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Fernando Silva, falo aqui de Sumaré, neste GP às 10, neste fim de semana bastante agitado por conta das 24 horas de Daytona que está rolando, do Mundial de Rally de Monte Carlo também, mas eu estou aqui nesse vídeo, nesse fim de semana, para falar um pouco sobre Fórmula 1 e mais especificamente sobre a Williams. A Williams, vocês viram na semana passada, anunciou o Roy Nissany como piloto oficial de testes, completando assim o line-up de pilotos com o George Russell como titular e, na minha visão, a única reserva técnica, né, em relação aos outros três pilotos considerados oficiais. O Nicolas Latifi, que foi efetivado a titular nesse ano depois da saída do Robert Kubica, trazendo muito dinheiro, principalmente das empresas ligadas ao pai, ao Michael Latifi. O Michael Latifi, que é um empresário iraniano, mas foi ao Canadá, emigrou ao Canadá muito jovem ainda, e lá construiu um império de alimentação e hoje tem a condição de bancar a carreira do filho, que hoje faz parte do grid do Mundial de Fórmula 1. E o Roy Nissany, como piloto de testes, né, ele vai fazer 3 treinos livres 1 nessa temporada 2020, vai fazer parte também do teste de novatos também ao longo da temporada. Tem a Jamie Chadwick, que foi a campeã da W Series em 2019. Na minha visão, ela merecia ter um papel maior dentro ali da Williams. Tudo é uma pilota, viu? Tá certo a gente falar pilota, de acordo com a língua portuguesa, está correto. E ela é uma pilota que mostrou muita capacidade nesse primeiro ano da categoria totalmente exclusiva para as mulheres. É uma pena, eu gostaria de vê-la de repente fazendo parte nem que fosse uma sessão de pré-temporada, ou um teste de novatos, ou de repente fazer parte de um TL1. Isso, pelo jeito, não vai acontecer. Ela faz parte desse line-up de pilotos da Williams como pilota de desenvolvimento. Mas o que eu quero dizer e onde eu quero chegar é que a Williams, ao aceitar esses pilotos pagantes, no caso do Latifi e do Nissany, ela mostra para o mundo do esporte, ela mostra para o mundo da Fórmula 1 que ela existe hoje simplesmente para sobreviver. A Williams hoje ela não tem nenhuma aspiração maior em termos de buscar uma colocação melhor em relação ao ano passado. Eu acho que vai ser difícil ser pior do que o ano passado, porque o ano passado foi horrível, né? A gente viu toda a sequência de lambanças que a Williams protagonizou ao longo de 2019, desde antes dos testes de pré-temporada, com atraso na entrega do FW42, e depois tudo aquilo que a gente viu. O Russell, ele se destacou porque ele tem uma grande capacidade, é um grande piloto, ele está sendo lapidado pela Mercedes e pela Williams nesse carro mais lento para de repente lá na frente, talvez já em 2021, ter a chance de subir para a Mercedes como piloto titular. Ele é a grande aposta do futuro, muito mais até do que o Esteban Ocon, que hoje está na Renault. Fica muito claro ao aceitar a Williams, trazer pilotos pagantes como o Latifi, que é um piloto muito, vou colocar a verdade aqui, é um piloto muito ruim, é um piloto muito fraco, é um piloto que precisou de 4 anos e meio na Fórmula 2 para conseguir ter algum destaque, e mesmo assim ficou sequer longe de ser campeão. Muito fraco. Ele, para mim, vai ser um piloto mais ou menos ali no nível do que entregava o Robert Kubica. E o Nissany, nós vimos ele na Fórmula 2 em 2018, ele teve uma participação pífia. Ano passado sequer fez parte da categoria, um piloto muito fraco, muito abaixo da média, melhor dizendo, e só tá na Fórmula 1 por conta do seu patrocínio principal, que é uma startup de Israel. Ele é de Israel, ele é de Tel Aviv. Mas não há grandes perspectivas para a Williams
em 2020, em que pese tendo o George Russell como piloto que vai estar no seu segundo ano de Fórmula 1, um piloto muito mais experiente, muito mais cascudo depois de um ano de muito aprendizado e de muito sofrimento, por que não dizer, também de muito sofrimento com a Williams, ele vai entrar em 2020 muito mais maduro em todos os aspectos. Mas a Williams é aquilo que a gente vê, a gente não sabe aonde a Claire Williams, aonde a cúpula da equipe do lendário Frank Williams vai chegar. Mas tudo indica que é um caminho rumo a nada, rumo a mais outro ano de fracasso, mais outro ano de vergonha. Tanto que você vê que recentemente a Claire Williams disse que uma das metas para esse começo de ano é entregar o carro no tempo, entregar o carro sem atrasos. Na minha visão, na minha opinião, esse cenário de você não atrasar a entrega do carro, isso é obrigação de qualquer equipe que faz parte da Fórmula 1, que faz parte de um esporte de alto nível. É inconcebível você passar vexame como a Williams passou no ano passado, tendo o nome que tem, né? Tendo a história que tem. Há cerca de 30 anos, no começo ali da década de 90, a Williams dominou o esporte com um carro de outro planeta, o FW14, concebido pelo Adrian Newey, a equipe toda calcada em cima dos líderes como Frank Williams, como Patrick Head, e tendo na pista o Nigel Mansell, por exemplo, que foi campeão em 92 com aquele carro do outro planeta, marcado também pela suspensão ativa e tudo mais. Depois veio o Alain Prost para dar sequência a essa dinastia, uma dinastia que foi interrompida pelo Michael Schumacher em 94 e 95, mas foi retomada com a ida do Schumacher da Benetton para a Ferrari, e aí a Williams voltou a dominar nos 2 anos seguintes, 96 com Damon Hill, 97 com Jacques Villeneuve. É uma equipe muito cíclica e é uma equipe que chama atenção porque tem altos e baixos muito profundos, né? Se você lembrar, por exemplo, de 98, a Williams teve uma queda muito grande, né? A época que ela era patrocinada pela Winfield, né? A marca de cigarros Winfield, ela caiu vertiginosamente, perdeu muita performance, perdeu a capacidade que tinha de dominar a Fórmula 1. Depois ela voltou a viver um momento muito bom no início dos anos 2000, com o Juan Pablo Montoya, com o Ralf Schumacher, com a parceria com a BMW, uma parceria que também durou pouco porque a BMW acabou saindo da Williams e arrendou a Sauber. Enfim, e a Williams seguiu a sua trajetória de uma maneira bem incerta, né? Alternando poucos momentos bons com momentos bem ruins. O fim dos anos 2000 foi particularmente bastante difícil, mesmo contando com a parceria com a Toyota. 2010 foi um ano incrível, que já vão fazer quase 10 anos, né? No fim do ano, 10 anos desse acontecimento. A pole position do Nico Hülkenberg em Interlagos. Aí depois, em 2012, a Williams teve de recorrer, depois da passagem do Barrichello pela equipe, entre 2010 e 2011, mas a partir de 2012 a Williams teve de recorrer a 2 pilotos pagantes, que eram o Pastor Maldonado e o Bruno Senna. Bruno Senna, que também era um piloto pagante, trazia muito aporte financeiro do Brasil, como a Embratel, como a Gillette. E curiosamente, nesse ano 2012, o Pastor Maldonado ganhou no mérito o GP da Espanha, daquele ano sensacional, daquele ano em que as 7 primeiras corridas do campeonato, elas tiveram 7 vencedores diferentes. E aí, por fim, o último suspiro, na minha opinião, da Williams, que foi a assinatura do contrato com a Martini, deu um reforço muito importante para a equipe. A parceria com a Mercedes também, no início da era híbrida, aquilo ali foi muito importante para a Williams voltar a ser competitiva, porque a Mercedes tinha um motor muito acima em relação às demais, muito superior em relação às demais, e tinha uma dupla de pilotos bastante forte com o Felipe Massa e com o Valtteri Bottas. Esse conjunto durou até 2016, depois quando o Bottas foi para a Mercedes no lugar do Nico Rosberg, e desde então, desde 2017 ainda foi uma temporada ok. Felipe Massa namorou o pódio no GP do Azerbaijão, por exemplo. O Lance Stroll foi ao pódio lá em Baku, largou na segunda colocação na primeira fila do grid do GP da Itália, ainda foi
um ano bem razoável, mas de 2018 para frente foi decepção total, e a Williams cada vez mais buscando simplesmente a sobrevivência, né? O ano de 2019 foi assim, um mísero ponto marcado pelo Kubica, ainda assim na esteira da punição imposta aos carros da Alfa Romeo lá no GP da Alemanha. É só assim que a Williams conseguiu marcar seu único ponto no campeonato, e nada indica, nada sugere que 2020 seja uma história diferente, por mais que o George Russell tenha amadurecido nesse último ano, mas nada mostra que a Williams vai dar um passo à frente, nada mostra que a Williams vai evoluir em relação a esse terrível, esse horroroso ano de 2019. Para mim é muito triste ver a Williams, uma equipe com toda a história. Eu assisti recentemente, pouco tempo atrás, que até foi um erro, né? Ela lançou em 2017, mas eu assisti recentemente um documentário da Netflix, né, sobre a Williams, muito bom, que mostra uma história de muito sofrimento, de muitas vitórias, mas também de muita dor. O próprio início da equipe, com o Frank Williams liderando, tendo praticamente que vender o almoço para comprar a janta para sustentar a equipe, deveu muito tudo, acumulou muitas dívidas, para depois de muitos anos conseguir construir uma equipe vencedora, uma equipe que hoje, na verdade, ela só existe nos documentários, ela só existe nos vídeos de YouTube, nas revistas, nos livros de história, porque na prática hoje a Williams sequer é a caricatura daquela equipe que um dia dominou a Fórmula 1, que um dia encantou o mundo do esporte. E isso, claro, é muito triste para quem acostumou a ver a Williams ser grande. Hoje a Williams sequer tem capacidade para brigar por míseros pontos no Mundial. Eu queria que vocês comentassem a respeito do momento da Williams, o que vocês esperam da Williams para 2020, se existe alguma luz no fim do túnel, ou se então essa grande equipe caminha definitivamente para o seu fim. Obrigado aí pela audiência, obrigado por tudo, valeu demais. Aproveitem o fim de semana também, curtam muito com a sua família, com as pessoas que vocês amam, e venham com a gente que é sucesso nesse fim de semana de grande cobertura das 24 horas de Daytona. Valeu demais, tamo junto, saudações!